problema que já se tornou um problema que afeta não só quem mora próximo, mas toda a cidade. Virou um símbolo em Teresina do descaso da administração com a população. Por quê? Este ano, mais uma vez, se tiver aí, Rafael, antes da gente começar, por favor, coloca aí as imagens. Eu vou chamar a reportagem, mas só para contextualizar o nosso telespectador. Este ano, de 2022, a cratera lá no Disseu abriu de novo. Essa que você está vendo aí que o Rafael está mostrando. Abriu de novo. Mas, segundo os moradores, todos os anos é o mesmo problema. Porque, segundo eles, o material é de péssima qualidade. É um material que não consegue resistir por mais de um ano. E quando ocorrem chuvas acima da média, como está acontecendo no Piauí, aí o problema fica mais grave. Aí já aconteceu de tudo, virou até folclore, né? Já caiu um idoso, já caiu uma outra pessoa, já bandidos foram presos por conta do buraco. E eu estou com medo, inclusive, desse buraco virar aquele buraco da novela. Todo mundo acompanhou naquele tempo aquela novela do prefeito, eu lembro até o sobrenome do prefeito, o prefeito Ipiranga Pitiguari, o nome do prefeito. Eu assisti a novela, eu lembro. O prefeito foi no descaso, e o buraco chegou lá no Japão. O delegado, você lembra da história? O delegado caiu no buraco, não acharam mais o delegado. No dia que estavam fazendo a missa do delegado, de 7º dia, o delegado chega na cidade casada com a japonesa. Exatamente, no domingo. Então, o que é que acontece? Estou com medo de virar o mesmo problema. Olha essa situação. Pois então, depois das denúncias feitas pelo Sistema UDI de comunicação, depois dos moradores reclamarem, os moradores mandaram mensagens para a prefeitura, esse buraco é lá no bairro de Disseu, na zona sudeste de Teresina. Finalmente, o prefeito decidiu levantar da cadeira e ir até o local para ver a situação. E o prefeito, com técnicos, estão estudando a estrutura das casas estão ameaçadas, várias casas próximas ao buraco. Se observar, ele já está invadindo aquelas casas próximas. E aí o que é que acontece? O prefeito diz que vai tomar as providências, aí depois já coloca a culpa na gestão anterior, fala que vai resolver. É aquela polêmica do disse-me-disse e, no fundo, não se tem um prazo em relação ao que é mais importante, quando o problema vai ser resolvido. Veja aí. Operários trabalham na reconstrução do trecho de galeria de águas pluviais que se rompeu. No local, se abriu um buraco de cerca de 15 metros de diâmetro. No ponto de rompimento, foram colocadas manilhas de concreto para substituir a tubulação danificada. Os tubos da galeria são de PVC e têm uma estrutura frágil. Os moradores da rua, que estão há quase uma semana em meio ao transtorno da obra, querem que o problema seja resolvido em definitivo. A pessoa não tem como sair, né, com os seus automóveis, entrar, e sem falar também o perigo, né, o risco de uma cratera feita à sua casa, né, de você, às vezes, né, com essa chuva. É o risco mesmo de vida mesmo, né, porque já aconteceu um acidente também esses dias aí, um senhor caiu também, nós tivemos que ir jogar uma corda para salvar ele. E é muito arriscado, é muito difícil. A gente quer que esse trabalho seja feito de uma maneira bem feita, porque já foi várias vezes esse buraco aí já fechado, já vieram vários serviços serem feitos, e 2, 3 vezes acontece a mesma coisa. O que a gente quer dessa vez? Que essa obra seja realmente efetivada de uma maneira eficaz, para que não possa, daqui 15, 20 dias, ocorrer esse mesmo problema. Ocorreu que, no passado, colocaram uns tubos de plástico, PVC, que são aqueles que foram retirados, e que nesse ponto ocorreu esse rompimento, abatendo-se uma parte dessa galeria, dando a entender que realmente o material é impróprio para esse tipo de obra. Então a SAAD Sudeste, com a determinação do senhor prefeito, com o apoio da Sendur, da S-Trans, sinalizamos toda a área e de segunda até hoje trabalhamos ininterruptamente, e no sábado entregaremos o problema resolvido. Resolveremos o problema até no sábado. O rompimento da galeria, que formou essa cratera, aconteceu durante uma forte chuva no último fim de semana. Uma pessoa
acabou caindo no buraco. A galeria passa nesta rua aqui, na extensão das quadras 194, 222 e desce em direção ao Rio Puti. Segundo os moradores, sempre que chove, há esse problema de rompimento da galeria. Inclusive, nós estamos num ponto aqui onde isso é frequente. A gente, inclusive, mostra aqui que já foi feito um conserto aqui com concreto, mas aqui do lado, os moradores dizem que já tinham rompido. Os operários colocaram só uma terrinha, mas se não for concretado isso aqui, logo vai se romper e pode se repetir o mesmo problema de lá. Aqui é mais complicado porque é o encontro de galerias aqui neste local. A gente percebe que há algumas grades, ali já não tem mais grades, o que acaba sendo um risco. Ou seja, é um problema que só vai ser resolvido definitivamente quando for feita a troca de todo o material usado para fazer essa galeria. Quem mora na rua diz que os rompimentos são constantes, independente de estar chovendo ou não. Lá no meio já rompeu várias vezes, várias. E lá na frente o Globo Informática não tem contas que já rompeu. Nessa mesma rua, lá na frente do Globo Informática. Aí nesse lugar aí, por conta de buraco, já teve vários acidentes, já morreu gente. E que pouco tempo depois de construída, a galeria começou. Só um ano e pouco, aí pronto, aí começou. Os barros começaram a ceder e você vê que essa rua aqui ela é toda emendada. Você vê que é tipo queda, pega queda todo tempo e vai emendando um curativo. Aqui essa rua aqui, até lá, até ali na avenida principal. Na manhã de hoje, o prefeito de Teresina visitou o local e admitiu que toda a tubulação de PVC vai ter que ser substituída. No momento, este ano, nesse período, nós vamos substituindo, se romper aqui, ali e lá, nós vamos corrigindo. No futuro tem que ser substituído tudo, porque quero repetir por a 10ª vez, foi uma obra do passado, uma tubulação de plástico, não teve fiscalização e outras coisas não republicanas que deve ter havido. Olha, eu vou dizer uma coisa a você. Eu só queria saber quando ou até quando o doutor Pessoa vai deixar de se referir à gestão passada. Porque eu não estou dizendo que a gestão passada foi perfeita, eu não estou dizendo isso. Eu acho que quando você se refere à gestão passada, você tem que se referir com dados, com documentos, com provas. Está claro que aí foi um trabalho mal feito, porque a tubulação, você viu claramente na reportagem, é uma tubulação de plástico. E agora está sendo usada uma tubulação com manilha. Então agora é difícil romper. Mas o fato é que é necessário um estudo mais amplo da área inteira. Um estudo mais ampliado, para se ter uma ideia dos outros locais que têm tubulação de plástico, para já fazer um trabalho de troca, um trabalho preventivo, para evitar o rompimento e possíveis acidentes. Aí você vê aí o prefeito, ele fala, isso foi feito na gestão passada, não houve fiscalização. Aí ele finaliza usando a seguinte frase, e outras coisas nada republicanas que devem ter acontecido. Essa história do devem, será, pode ter sido. Cadê as coisas não republicanas? Mostra aí, prefeito, o que é que existe não republicano. O que é que não existe republicano aí? Porque, na verdade, é diante da população. A população quer saber. Se houve algum tipo de problema no passado, o senhor traz aí a documentação, mostra, ó, você está vendo aqui? Um exemplo, vou dar só um exemplo aqui. Na verdade, o projeto original, você está vendo aqui, ó, o documento, aí o senhor mostra o documento, aí diz assim, olha, a previsão era usar manilha de concreto, mas na verdade usaram manilha de plástico. Então está provado a atitude não republicana que o senhor se refere. Mas talvez aconteceu, essa questão aí, quando vem da boca de um administrador, quando é feita por um administrador, a população fica um pouco desconfiada, porque um administrador, principalmente de uma capital, não pode trabalhar com suposições. Aliás, ninguém, principalmente um administrador, nada de suposições. Não é? Então, é preciso, eu já disse eu já mandei aqui até uma
uma dica para o secretário de Comunicação, Lucas Pereira, para orientar o doutor Pessoa quando ele for conceder alguma entrevista com a imprensa, para dizer, ó, o senhor fala aí especificamente do problema e como o vereador Zé Nito falou. O vereador Zé Nito foi preciso. Ó, é isso, o problema é esse, vamos resolver assim, foi isolado dessa forma, e dia tal nós vamos entregar a obra. Pronto. Acabou. Não gera polêmica, não gera espaço para contestação. Mas aí o prefeito que está em campanha, né? Ele não vai ser candidato, mas tem a terceira via que já rompeu pela metade. Não deu para o governo, nem para vice também não deu, para o Senado muito pior. Então deve ficar aí o partido do prefeito com uma chapa de deputado federal, deputados federais, candidatos, e uma chapa de candidatos a deputados estaduais. E queira Deus, viu, prefeito, o senhor levante a mão para o céu, por ter o presidente da Câmara, Jeová Alencar, nessa chapa, porque senão nem de estadual formaria. O senhor dê graças a Deus, aliás, o principal nome é o sustentáculo, o que sustenta essa chapa, chama-se Jeová Alencar, presidente da Câmara. Se tirar o Jeová, é igual esse buraco aí do Disseu, desmorona tudo, vai tudo para o chão.